Marias, Joanas, Anas, Paulas, Brunas, Claras, Júlias, Alices, Antônias, Terezas, Dandaras, Sofias, Marinas, Luísas, Helenas, Luanas, Marcos, Mirelas, Jasaras, Loras, Politeia Podcast. Protagonismo feminino. Teatro é lugar de mulher, televisão é lugar de mulher, cinema é lugar de mulher. Isso não mais se discute. Mas cada mulher que ocupa espaço nesses lugares de visibilidade tem uma história para contar. Tem a sua história para contar. Hoje você vai conhecer a trajetória de Geusa, empresária, educadora e atriz pernambucana. O Politeia, nosso podcast sobre protagonismo feminino, está começando. Geusa, bem-vinda. Obrigada. Olha só, você começou pelo teatro, depois vieram o cinema e a televisão. Eu quero saber como foi para você, na sua experiência pessoal, cavar um espaço e depois ter um teto num lugar de visibilidade e de muita competitividade, como é a vida artística. Uhum. Então, quando entrei no teatro, eu entrei por um impulso, não é? Por um convite de um colega, né? Ele me disse, não, vai lá na Fundação Joaquim Nabuco, que tá rolando um curso, eu acho que tem tudo a ver com você, né? Ele já me conhecia da escola, aquele jeito todo. E eu não sabia que o teatro ia me arrebatar desse jeito e nunca mais eu consegui sair, né? Essa é a verdade verdadeira. E eu nunca parei para pensar, né? Ao mesmo tempo, eu nunca saí do palco, dos palcos, desde que eu cheguei no teatro. Então, eu não tive essa pausa até que eu fui morar no exterior. Eu morei 5 anos fora, no Equador, né? Então, eu vim reflexionar tudo aquilo que tinha acontecido comigo, como se eu tivesse vivido tudo muito intensamente e muito sem burilar muitos pensamentos. Então, houve época de eu fazer 3 peças ao mesmo tempo. Eu fazia um infantil pela manhã, à tarde um cartaz com outro infantil e à noite uma peça adulto, né? Então, assim, eu fiz muitas peças de teatro e a minha entrada na televisão foi, digamos, muito pouco. Né? Muito pouco. E hoje, quando eu olho para trás, eu vejo que era realmente um espaço para uma negra. Era realmente um espaço que, hoje eu digo, nem sei se eu queria esse tipo de espaço, entendeu? Você está falando da televisão? Estou falando, exatamente, estou falando da televisão e como a televisão chegou a mim, entendeu? Com papéis pequenos, né? Com papéis muito realmente irrelevantes, digamos assim, né? Mas que nem por isso tiveram sua importância para mim. Porque na época, eu nem refletia isso, que eu estou te dizendo agora, né? Mas hoje, com a maturidade que eu tenho, com a experiência que eu tenho, eu posso textualmente dizer isso, né? Que para mim foi um aprendizado, mas que diante de uma carreira, de coisas que eu ia vivenciar depois, né, até mesmo de grau de importância, naquele momento isso ficou até esquecido, né? E até se tornou longínquo. Eu fiz uma participação na Rede Globo, num programa de televisão de humor, fiz uma personagem pouca. Depois, em 2012, quando eu voltei do exterior, né, eu fiz um papel maior, que foi Amor Te Amo, que é de 2012, onde eu fazia a mãe da personagem principal. Aí sim, uma coisa de mais robustez, né, em termos de personagem e de trabalho na televisão mesmo, onde eu vivenciei 3 meses de uma produção na Rede Globo. Então, eu pude caminhar pelos bastidores, eu pude aprender realmente, né? Eu não fui lá só fazer uma participação
pequena. Eu fui realmente vivenciar uma personagem. Então, aí, essa sim, eu considero a minha primeira experiência dentro da televisão. Fora isso, eu vivi muitos comerciais de televisão aqui em Recife, né? Muitas campanhas grandes de comerciais. E isso tudo em turbulência, né? Em turbulência de juventude, em turbulência de não ter filhos, né? E isso me deu essa bagagem de televisão em si. Mas, fora isso, eu estou começando agora, né, a encontrar o cinema também, né? Ô Geusa, de qualquer forma, mesmo sendo, você fala que lá no início da televisão você fez papéis que você não considera relevantes, importantes, que você tinha uma estatura maior no teatro do que aquilo que a televisão lhe oferecia. Exato. De qualquer forma, é um veículo que dá muita visibilidade para o ator, não é? Você tirou proveito disso? Isso sem dúvida. Eu acho que o proveito que eu tirei, na verdade, eu fui cavando com a minha personalidade mesmo, entendeu? Que hoje eu entendo que como eu estou muito na busca da ancestralidade, por isso mudei meu nome, por isso eu tirei meu sobrenome, né? Não só pela escrita do meu nome, que é diferenciada, mas por honrar a minha mãe, que era a verdadeira artista da casa, entendeu? Hoje começo a explicar também para muitas pessoas que me conheciam dessa época de ser a Geusa Sena, né? Que agora eu sou Geusa, né? Eu sou apenas Geusa. Tenho inclusive um Instagram que eu criei somente Geusa, porque para incutir essa nova cultura de que eu quero vivenciar uma nova estrutura, até mesmo como pessoa. Por que você diz que a sua mãe era a verdadeira artista da casa? Então, minha mãe, ela cantava, ela gravou o próprio CD, ela investiu quando ela completou 50 anos de casados, né, com o meu pai. Ela entrou num estúdio e foi gravar aquelas músicas da época que eles se conheceram, ela cantando, inclusive, muitas músicas em espanhol. Que bonito. Eu digo com o espanhol dela. Porque eu sou casada com um argentino e, assim, hoje, como eu sou fluente em espanhol, né, eu vejo, ai, mamãe, a senhora cantando isso. Aí tem essa questão de que minha mãe, quando ela se aposentou, por exemplo, ela entrou no grupo de terceira idade, né, e elas viajavam, e ela passava a noite inteira contando piada, ela entrava em todos os concursos. Ela tinha um grupo que ela coordenava com as amigas que fizeram aquelas fantasias todas de abridor de tampinha, latinha, uma Carmen Miranda, sabe como é? E ela teve muito influência na minha vida artística, entendeu? E Você vem de um matriarcado? Não, eu venho de um matriarcado. Hoje eu tenho essa consciência, por isso mais eu fiquei, mas eu venho também de casamentos, né? Que são equilibrados em termos das forças, né? O yin e yang estavam mais ou menos em equilíbrio, né? Com exceção da minha avó, que minha avó era lavadeira, que lutou para minha mãe estudar, né? Então, meu avô era guarda municipal. E outro dia, quando foi em 2019, eu fiz uma peça chamada Trilogia do Feminicídio. Então, com a Trilogia do Feminicídio, um ano antes, eu já tinha sido convocada por uma amiga a fazer a constelação familiar. Então, eu estava investigando isso e, coincidentemente não, isso foi um fiozinho que eu puxei do novelo, né, antes, e veio a trilogia posteriormente. Com a trilogia, eu fui investigar muito minha família, as mulheres da minha família, minha avó. E aí eu falei para o meu pai, conta aí como era a relação da minha avó com meu avô. Dessa coisa de que eu sempre soube que meu avô era duro, era violento com a minha avó, e brigavam porque minha avó não queria que minha mãe entrasse no sistema de ser lavadeira, né? E eles brigavam muito por isso. Se meu avô chegasse e não tivesse a camisa dele, que ele
engomada, que naquela época era goma, era confusão. Só que meu pai falou, não, você está enganada, seu avô não batia na sua avó, porque ela não deixava. Ela pulava, ele era muito mais alto que ela pulava no pescoço dele, tudo para defender sua mãe, ou para, sabe, eles meio que... era por igual a situação, entendeu? Mas que ela foi a grande alavanca, né? De eu estar hoje aqui, de eu vivenciar o que eu vivenciei, da minha mãe ter a postura que tinha, entendeu? E as pessoas até, por exemplo, eu fisicamente, eu não gosto de roupa estampada, então as pessoas meio que estranham, sabe como é? Estranho eu não estar com uma roupa assim ou assado, um cabelo assim ou assado, né? E era a minha grande luta com minha mãe, porque minha mãe era do INSS, minha mãe era concursada, então tinha o pente de ferro, tinha o bob, entendeu? Então, uma vez que ela veio com esse pente de ferro, eu digo... Nunca mais. Então, aí era também minha luta, porque como eu fui modelo, sempre que vinha um trabalho novo, alguém queria tocar, queria botar uma tinta, queria fazer um corte, queria mudar uma coisa, uma realidade que naquela época era muito comum. Né? Ainda bem que hoje as moças todas estão se assumindo muito mais, mas na minha época era muito duro, na minha época que eu era modelo, viu, gente? Porque eu fui modelo, tentei ser modelo, inclusive. Com quantos anos? Então, eu vim com essa coisa do teatro, na verdade, era meio que um paralelo que eu descobri com o teatro, como eu estava no teatro e fui fazer algumas propagandas, alguma coisa de televisão. Então, vinham alguns convites para ser modelo, mas não era o meu foco, até porque eu não tinha altura. Eu tenho 1,70, que naquela época era muito exigida essa coisa do mínimo de 1,70. Ou seja, se chegasse um modelo 1,72, eu já estava fora, entendeu? Em passarela fiz pouquíssimo. Mas fiz mais para campanhas, entendeu? Fiz campanha política, fiz um monte de coisa que era mais para falar, né? Como uma atriz mesmo. O teatro, você fala com muita força, assim, quando se refere ao teatro. O teatro é uma arena de resistência? E aí eu queria que você botasse a trilogia do feminicídio dentro dessa pergunta aí que eu te fiz. Então, o teatro, eu nem gosto de dizer que é resistência, nem de que é luta, nem de que é nada, entendeu? Hoje eu estava até ouvindo uma coisa nesse sentido, porque... o teatro, ele é muito acolhedor, assim como as artes são, né? De uma forma geral, a arte é muito acolhedora, então... Mas ele é sempre forte. Ele nunca deixa de existir. Ele acontece em qualquer lugar. Ele sempre existiu, entendeu? Ele não é por mim, por você, ou por situações políticas, essa ou aquela, que ele vai deixar de existir. Então, o teatro, ele é verdadeiramente presente na vida da gente 24 horas por dia. Eu estou aqui, eu sou a atriz, eu sou a empresária que está conversando com você. Né? Mas, assim, eu sou uma caixinha que está aqui, né? Como a sua, como a de qualquer pessoa. Então, por ele estar tão entranhado em nós e na sociedade, ele é extremamente essencial. Você falou aí da sua mãe, falou que acha que a situação hoje é melhor, falou do pente de ferro. Você é uma mulher negra, uma atriz negra, e eu quero saber se em algum momento o preconceito bateu na sua porta. Então, o preconceito, ele está em todo canto. Ele tá vivo para mim e para qualquer negro, porque a gente tem o radar, né? A gente nasce com o radar, né? Por mais que as coisas estejam mudando aqui ou ali, ou uma lei, ou as pessoas estão se conscientizando, agora a gente tem um celular, né, que a gente pode catar qualquer fundamento, como diria, qualquer coisa que você vive em si, você tem essa possibilidade de gravar e tal, testemunhas, etc. Isso está se modificando de uma maneira assim,
vou pensar como é que eu vou fazer, mas vou fazer. Uhum. Entendeu? Então, como eu sempre vivenciei situações onde eu era sempre a única negra, né? Muitas das situações onde eu sempre era a única negra ou uma negra contados nos dedos na própria universidade, né? Você fez educação física. Exatamente. Eu sou de 94, né? Então, eu tinha 3 companheiros negros, né? Dentro de uma universidade como a Universidade de Pernambuco, né? Então, isso está modificando com as cotas e etc. Mas o preconceito eu sinto quando eu desço do meu carro, por exemplo, porque eu não entendeu? Eu sinto porque as pessoas dizem, ela está descendo do carro. Não, mas ela é a dona do carro. Entendeu? Coisas desse tipo que você vê que a pessoa volteou, já é uma coisa que ela pensou e você também, o seu radar já liga, né? Você já se prepara para dar uma capoeira em alguém, você já bota aquele colete à prova de bala, a coluna já se arruma, entendeu? Então, assim, eu venho, mais uma vez, puxo minha mãe, né? Minha mãe, por ser funcionária pública, pela gente ter um pouco mais de condição, ela sempre galgou por essa coisa de que, como éramos negros, deveríamos nos comportar assim assado, deveríamos falar assim assado, deveríamos realmente estudar, entendeu? Tanto é que eu fui para a universidade, eu já fazia 1 ano de teatro. Eu entrei na universidade, na verdade, 1 ano depois do ano regulamentar, porque quando eu descobri o teatro, era só teatro, eu só lia teatro, só estudava teatro. E no ano seguinte eu prestei vestibular, passei e minha mãe já aliviou. Né? Então eu tenho um irmão que é engenheiro civil, uma irmã que é engenheira agrônoma, piloto de barco, porque ela mudou também de profissão, ela se formou no Rio, na Marinha, piloto de barco, e eu ela que mora sou atriz. Aqui? Minha irmã, ela fica indo e voltando. Ela entra no navio comercial, né? Aí passa um tempo embarcada, né? Que chama. Mas, assim, todos já com essa coisa de mamãe, né? Porque mamãe também era educadora, ela antes de entrar na vida pública, ela era professora também. Então, a gente sempre foi com esse sentido na vida, né? De respeitar, de saber o seu limite, mas também de não baixar a cabeça. Entendeu? De você se fazer respeitar. Então, isso também me trouxe uma fortaleza, entendeu? E não paro para pensar. Não paro para pensar em discriminação. Eu faço o meu, sabe? Porque se eu for ficar parando para pensar que eu estou sendo discriminado ou alguém me discriminou, estou perdida. Geusa, peguei aqui uma frase de Djamila Ribeiro, muito celebrada pelos livros Quem Tem Medo, do Feminismo Negro, e Pequeno Manual Antirracista. Mas eu escolhi uma frase de um livro dela chamado Cartas para Minha Avó, que são memórias afetivas dela. Nesse livro tem uma frase que é a seguinte, eu vou jogar essa frase no seu colo para você comentar. Abre aspas. Essa imagem de mulher negra forte é muito cruel. As pessoas se esquecem de que não somos naturalmente fortes. Precisamos ser, porque o Estado é omisso e violento. Fecha aspas. A frase é sua. Então, existe a mulher e existe a mulher negra, né? Então, a carga de ser mulher, ela é uma carga que eu diria assim, pesada, porque ela é imposta por um machismo já existente e que sobressai, né? Mas eu gosto de sempre olhar um horizonte lá na frente bom, né? Que isso está a cada dia se modificando. E até eu, como mãe de 2 meninos, eu venho nessa luta, né? De não perpetuar certas coisas, né? E de não normatizar
também certas coisas, né? E com essa reflexão, né, eu já vou para a mulher negra. E a mulher negra, ela tem essa carga dupla, ela tem essa responsabilidade com os seus filhos, homens e mulheres, né? Assim como minha mãe também passou para mim, que é uma sociedade que ela está aí e ela é preconceituosa. Isso é um fato, né? Esse é um fato. O que não é o que é novo é como você vai lidar com isso, né? Porque não adianta você ir de peito aberto, querer revolucionar tudo e modificar tudo de uma hora para outra. Isso não vai acontecer, entendeu? Hoje eu acredito que meu exemplo para os meus filhos, o meu exemplo para os meus alunos e a minha busca por fortalecer outras mulheres, né? Então, eu acredito que hoje em dia eu estou num caminho certo e é um caminho possível para mim. Né? Desde 2018 eu venho trabalhando apenas com mulheres, venho me relacionando apenas com mulheres. Eu modifiquei todos os meus médicos e passaram a ser mulheres. Todas as pessoas com as quais eu quero, gosto e dedico meu tempo são mulheres, assim como a gente está aqui hoje. Né? Porque você é uma entrevistadora mulher. Então, eu estou sempre pautando isso. Hoje à tarde, hoje pela manhã, eu fiz uma reunião com uma mentora, né, negra, que eu descobri pela internet, e ela passou a me seguir, e a gente começou essa mentoria, que é uma mentoria onde ela está com o mesmo propósito que eu, trabalhar apenas com mulheres e futuramente apenas com mulheres negras. Então, eu venho nessa busca, porque eu acredito que é a partir daí que eu vou fortalecer não só as mulheres negras, mas com todas as mulheres. Que... hoje também falando, eu me pauto muito pelo símbolo do Yin e Yang, que é um símbolo que eu vejo que ela representa muito o que deveria ser, né? Que é esses dois lados em equilíbrio, essas duas cores em equilíbrio, né? E a gente deveria entender que tudo tem que estar em equilíbrio, não só o homem e a mulher, né? Como o claro e o escuro, o bem e o mal, o forte e o fraco. Então, a natureza, o próprio engenho, né, mundial, digamos assim, do ser humano, assim, já entendendo que somos os únicos no universo e nem somos, né? Ele nos traz isso, de que se as coisas não estão em equilíbrio de alguma forma, né, elas começam a pender, digamos assim, para o lado que se crê mais forte, né? Me fale de você como empresária. Assim, tudo é aprendizado, né? Então, foi um negócio grande, eu aprendi muito. Que empreendimento que era? Então, eu tinha um restaurante, dentro do restaurante tinha uma casa de beleza. Chamava-se Club Bardot, em Boa Viagem. Chegamos a ter 28 funcionários, funcionava praticamente 24 horas por dia, né? A gente tinha uma cozinha gourmet, tínhamos uma casa de beleza, massagem, podologia, unhas. Paulinha, a minha sócia doida, inventou também de fazer a parte de escova de cabelo, não sei o quê. Olha... Basta eu lhe dizer que nós ficamos 3 anos nesse empreendimento. Foi muito aprendizado, realmente muito aprendizado. Mas aquela coisa de que você querer começar já tocando a lua, entendeu? Então, depois a gente entendeu isso e fomos nos nossos caminhos de fortalecimento para voltar. Paulinha, hoje ela tem uma franquia, ela já está consolidada no mercado, ela é dona da Cake and Bake, né, que está nos shoppings e tudo. E eu montei um brechó, porque também é uma coisa que eu tenho muito em mente e tenho muita consciência de que se a gente não reciclar e se a gente não correr atrás do prejuízo que a gente mesmo dá à natureza, né, porque o ser humano é um parasita, né, um parasita que eu digo no sentido de sugar seu próprio
habitat, entendeu? Então, a gente vai se dar muito mal. Então, passei a correr atrás disso, correr atrás do que é reciclado, estudar o que é isso. Sempre fui louca por brechó, coisas antigas, então fui trabalhar com isso também. E agora estou tentando, meu caminho é juntar, né, essas 3 coisas, a gastronomia com o brechó e a escola de teatro. Você cozinha bem? Então, como eu te disse, eu fui morar fora, né, e fui acompanhando Luiz, que é meu companheiro, e passamos 5 anos lá no exterior e eu fui fazer culinária, fui estudar culinária, né? Então, hoje eu sou o primeiro auxiliar de chefe. Não cheguei a me formar porque engravidei do primeiro filho, mas eu gosto muito de cozinhar. Essa cozinha vem também da minha mãe, vem da minha avó, vem dos meus ancestrais. Em breve estou fazendo uma coisa ligada a isso, né? Porque, mas é muito trabalho, é outra profissão. Sabe? Eu sempre entendi isso. É bom conhecer, até como empresário você tem que saber tudo sobre o seu negócio, tá em todos os lados e você saber dizer, não, isso está sendo feito de uma maneira assim ou assado, e você ter como discutir isso. Mas para eu colocar a mão na massa numa cozinha, eu não faço. Só faço na minha casa, na minha família, entendeu? Mas eu gosto de cozinhar. Eu acho que a boca, a gastronomia, a alimentação, é por aí que a gente conversa com os amigos, que a gente discute em casa. É a partir da comida que a gente tem tudo também, né? A mesa irmana, né? Exato. A mesa tem isso. A gente falou do teatro, a gente falou aí um pouco da sua vida como empresária, das suas buscas, suas procuras, seus estudos culinários. E a gente falou um pouquinho lá atrás que você é formada em educação física. Aí eu quero saber se você é uma apaixonada por esportes, por que você foi fazer educação física, qual é a ligação com essa formação que você escolheu? Então, não deixa de ser a arte. Por quê? Porque eu dançava, eu fazia dança, eu era atleta de natação, entendeu? Então, eu era atleta de natação porque minha mãe disse, não, todo mundo aqui tem que fazer um esporte, porque é aquela coisa de sair da rua, aquela coisa de estar com foco em alguma coisa, enfim. E eu fui para natação e fui para dança. Então, quando eu resolvi fazer, eu queria realmente alguma coisa que eu gostasse de fazer. Então, eu já gosto de nadar e eu gosto de dançar. Fui atrás disso, né? E me deparei com bola. Com apito, com quadra, com campo de futebol. E aí eu fiquei um pouco assim, eu digo, meu Deus do céu, cursei. Foi uma experiência fantástica, amo meus colegas. É um curso muito light, é um curso leve, é um curso que todo mundo está jogando, todo mundo está de bermuda. E isso tem a ver com a arte, tem a ver com o teatro, tem a ver com uma criatividade, né? O professor, ele é muito criativo, ele tem que ser criativo, ele tem essa troca que o teatro dá. E às vezes, né, é um personagem, né? O professor às vezes cria um personagem para si. Certamente. Então, assim, eu era uma atriz e me encontrei como professora e disse, tem uma ligação. E aí, como eu era do teatro, eu digo, como é que eu vou fazer isso? Expressão corporal. Expressão corporal, preparação corporal, entendeu? Então, hoje eu entendo o corpo humano como um conjunto. Então, eu não posso ser atriz sem ter uma voz boa, não posso ter atriz se meu corpo não dá para eu fazer aquilo que o diretor me pede. Eu tenho que ter essa compreensão, entendeu? Então, a prática do esporte, a coisa da educação física, ela vem muito por aí. Porque nada pode ser desperdiçado, nenhum aprendizado na vida, né? Estela, a gente pode desperdiçar. Então, eu tenho um carinho enorme pela educação física, exerci durante 6 anos, fui professora no colégio de curso especial, onde eu estudei, né, meus 3 últimos anos de escola, e
me adentrei na educação física, né? Eu dei aula de balé clássico no Área. No espaço hoje Área. É a área social, né? Mas coisa de mais de 20 anos, viu, Stella? Te falando. Essa matemática a gente não faz. Pois é, aí pronto. E fiz Paixão de Cristo, né? Fazendo em Nova Jerusalém. Em Nova Jerusalém, 5 anos, né? E pronto, era isso. Essa frase que você me dá é isso. É a gente saber que está ativa e que tem um papel. Qual é o nosso papel? É fortalecer outras mulheres. Porque quando você vai, a gente está tentando equilibrar. Então, a gente está trazendo mais uma vez o equilíbrio. Se a gente tiver a compreensão que as mulheres, elas são a origem de tudo... Não é? Que elas trazem um mundo dentro delas, né? Que é o ventre onde gera uma outra vida, né? Então, se a gente começar a compreender isso, a gente vai trazer... Não é ser mais do que os homens. É trazer essas duas cores do yin e do yang, que forme novamente essa figura, que é a figura original, né? É como deveria ser, na verdade. O tempo da gente está acabando. Eu vou pedir para você... escolher um personagem para teatro que você gostaria de interpretar nesse momento da sua vida e dizer para a gente que personagem é esse. Então, eu, dentro dessa trajetória grande de teatro que eu tenho, um presente que eu recebi, e foi um presente onde eu fui à cena sozinha, no monólogo verdadeiro, foi com o Coletivo Angu de Teatro, é o grupo do qual eu faço parte, sou fundadora, e esse grupo tá comemorando quase 20 anos de grupo, né, agora. E a gente, essa personagem é do Marcelino Freire, e tem um carinho enorme, porque, como eu já lhe disse, foi onde eu fiz um monólogo, essa peça chama-se Angu de Sangue, e o grupo chama-se Coletivo Angu de Sangue por essa primeira peça. E é uma personagem que eu acho forte demais porque ela é bem... nossas mulheres. Vou fazer aqui. Dei José, dei Antônio, Maria, dei. Daria, dou. Quantos vierem? É só abrir o olho, nem bem chorou. Eu não posso criar. É feito gato. Não tem mistério. É feito cachorro de rua, rato no esgoto. Quem cria? Não é fácil, pimenta no cu dos outros. Aí vem a madame, vem toda a gente dizer: arruma um trabalho, arrume você. Me dê um trabalho agora. Não sei ler. Não sei escrever. Não sei fazer conta. No dedo da mão, a gente conta. Antônio, José, Maria, Isabel, Antônio. Olha, eu dou nome assim só para não perder. Quem mais? Evandro. Depois chama como quiser. O filho depois ganha uma vida importante. Eu sei de um até que é doutor, sei lá de quê. Tô um pouco me lixando, menina, é pra largar mesmo. Agora dizer que isso dá uma dor no peito, uma consciência chumbada, que nada. Vem você morar nesse buraco. Vem você repartir seu quarto, dar um jeito no mundo. Esse é irmão desse. Veja José, filho do Espírito Santo. E pai, Jesus. José largou Jesus. Maria que foi lá no pé da cruz se arrepender. Você ter fome, filho chorando no seu pé, fome. O que você faz com a fome? Tem remédio? Agora é fácil opinar nesse beabá. Eu sei que quando eu morrer eu não vou pro inferno, não. Eu já tô aqui. Daqui só saio para outro canto. Eu digo isso para Altamiro e ele ri. Altamiro, meu quarto marido. Porra de marido. Olha, só tem homem vagabundo no mundo. Por isso eu salvo os meninos. Eu faço mais do que Altamiro faz. Eu faço melhor do que o governo. Faço e dou destino. Dou. Vinha de Beatriz no sinal e a moça que comprou chorava de dar dó, um nó. A moça do quarto abriu o carro, pegou Beatriz e pra nunca mais, como um vento. Pra nunca mais, como um esquecimento. E é longo, mas
É um texto lindíssimo, chama-se Dar Luz, de Marcelino Freire, está dentro do livro Balé Ralé. Você interpreta e a gente aplaude. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. O Politeia volta na próxima semana. Até lá. Que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja nossa própria substância, já que viver é ser livre. Simone de Beauvoir. Equipe técnica deste episódio. Apresentação e pesquisa, Estela Mari Saldanha. Idealização, direção e edição, Fernando Lobo. Coordenação de produção, Marcelo Rios. Assessoria de imprensa, assistente de pesquisa e produção executiva, Patrícia Braga. Câmeras, João Paulo Mageiro e Vitor Santana. Designer gráfico, Alice Lobo. Designer de animação, Ailton Nativo. Make-up, Tasha. Administrativo, Cláudia Pedroso, Alice dos Santos e Eliane Ribeiro. Voz da abertura e créditos finais, Cira Ramos. O Politeia Podcast é gravado nos estúdios da Videotape, Recife, Pernambuco.